Êxodo, capítulo de número 24, leremos dos versos de número 3 até o verso de número 8. Temos avançado na leitura bíblica nesse propósito de 90 dias. Já passamos por esse texto há alguns dias e vale relembrar esse marco da constituição do povo de Deus, que é a aliança do Sinai. E tudo aquilo que dela decorreu. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 24, a partir do verso 3. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Que Deus nos abençoe nesse momento em que vamos ministrar a sua palavra no nome de Jesus. Amém? Palavra e sangue, a perfeita aliança de Deus. Bom olharmos para esse texto entendendo o seu contexto. Êxodo 24 faz parte do livro da aliança, um compêndio de narrativas sobre os 10 mandamentos que foram entregues a Moisés no Monte Sinai. Então vale a pena entendermos que esses textos do capítulo 19 até o capítulo 24 representam de certa forma um subsídio litúrgico para o povo de Israel ao longo da sua história. E eles então, não apenas no momento em si, mas nos momentos posteriores, nos anos anteriores, eles, por ocasião da renovação da aliança, eles então fazem menção disso, seguem a liturgia proposta pelo próprio Deus, por ocasião do estabelecimento dessa aliança com seu povo, e eles então celebram a fidelidade de um Deus que fala. E vale a pena você entender que não só o mundo foi criado pelo poder da palavra, mas a aliança de Deus também foi estabelecida pela palavra. Esta palavra falada, ela é registrada em tábuas de pedra por Moisés, ela é escrita, ela é oficializada, ela é firmada como um documento. E então, diante disso, há ali o derramamento do sangue, o sacrifício, como um selo, uma confirmação, um carimbo dessa aliança, desse pacto que o Senhor fizera com o seu povo. Quando nós olhamos para esse texto, não tem como não valorizarmos a palavra falada, que foi escrita por santos homens de Deus, registrada fielmente, e nós veremos isso daqui a pouco. Porém, é muito importante entendermos, em primeiro lugar, que a escuta atenta, ela precede a aliança. A escuta atenta precede a aliança.
precede o pacto, precede até o compromisso escrito. Porque quem não ouve não tem condições de nada praticar. Quem não ouve as palavras não as pratica. E aqui, ouvir, reverendo Osni nos lembrou esses dias do verbo chamar, tem a ver com atentar, com dar crédito, um relacionamento de amor com a palavra, e não apenas um mandamento que me é penoso. Talvez por isso o pastor Osmar Ludovico, uma das vozes que tem falado nesses dias sobre espiritualidade contemplativa, afirmou que o primeiro mandamento de Deus ao seu povo é justamente esse: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus. Porque se esses homens e mulheres não tivessem predisposição para ouvir no Shema, para escutar, para atentar, eles não conseguiriam cumprir. Então, é muito importante que nessa noite nós olhemos para esta palavra e peçamos ao Espírito Santo que encha o nosso coração desse temor reverente, para que possamos ouvir os ditos da aliança de Deus, não apenas com os nossos ouvidos naturais, mas que também essas palavras encontrem lugar no nosso coração. Quando nós observamos a dinâmica através da qual os 10 mandamentos chegaram a Moisés, nós vemos lá no capítulo 19 que num primeiro momento Deus chamou a atenção de toda a nação, com relâmpagos, com trovões, com fumaça, com sinais muito fortes da natureza, e esses sinais todo o povo viu. De fato, ali Deus era o Deus dos trovões, das tempestades, o Deus de poder, o Deus de autoridade, o Deus maior do que qualquer entidade pagã. Mas, ao entregar os mandamentos, ele chama apenas Moisés para o cimo do monte. Ali não há barulho, ali não há relâmpago, ali não há fogo, não nesta ocasião. Ali há uma paz para se ouvir a voz de Deus. É fato que quando Deus quer falar, Ele pode falar em muitas circunstâncias. Mas quando Ele quer incutir princípios no nosso coração, nas tábuas do nosso coração, Ele nos tira do olho do furacão e nos traz para um contexto de intimidade. É muito importante que você entenda que essa escuta, ela precede, e na verdade ela é o pressuposto para a obediência, para o estabelecimento da própria aliança. Deixa eu te falar uma coisa, meu amado, minha amada. Se quisermos escutar a voz de Deus nos dias de hoje, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos livre de uma fé meramente sensitiva que precisa sentir para crer. Tem que sentir um arrepio, tem que derramar lágrimas, tem que ser arrebatado espiritualmente, tem que ter algum sonho profético, porque se assim não for, Deus não falou e eu não vou ouvir. Cuidado com uma frequência muito alta, muito barulhenta, porque ela não te permitirá ouvir a voz de Deus. Deus pode entrar nessa frequência e falar com poder e autoridade, mas essa é a exceção e não a regra. Moisés então foi chamado para essa contemplação da glória de Deus. Diz assim, Êxodo 19: descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu e o Senhor falou a Moisés. Precisamos pedir ao Espírito Santo que cale, que anule, que cancele
as vozes desse mundo moderno que concorrem com a voz de Deus. São ruídos, são barulhos. Pior, nós acabamos nos acostumando com tudo isso, com todos esses sons que não vêm do céu para nós. Esses dias, lendo um livro, Aconselhamento a partir da Cruz de Cristo, de uma autora chamada Elisée Fitzpatrick, ela disse que morava numa casa tranquila, numa região monótona, mas ela precisou mudar-se para uma casa à beira de uma rodovia nos Estados Unidos. E quando ela chegou lá, ela estranhou muito, porque ela começou a ouvir barulhos que antes ela não tinha. E aqueles barulhos, num primeiro momento, incomodaram os ouvidos virgens, socialmente falando, daquela mulher. Só que conforme o tempo foi passando, o que aconteceu? Ela foi se acostumando. E ela chama isso de um ruído de fundo que passa a ser a voz principal. Ela chama isso de um ruído branco que passa a falar mais do que o conselho da própria palavra. Ela faz uma comparação, ela diz: cuidado quando você for aconselhar alguém, para não ouvir mais a voz de uma alma doente do que da palavra. Cuidado com esse acostumar-se com ruídos, porque o fato de você se acostumar a dormir com barulho, não significa que esse barulho está trazendo a você um sono de qualidade. Sim ou não? Aí aquele dorme, acorda, e a vida vai pesando. Porque nós vamos nos acostumando com essas vozes. Então lembre-se que essa escuta, ela precede o próprio dito da aliança. E os nossos ouvidos precisam estar atentos. Peça ao Espírito que ajuste a sua frequência na frequência divina hoje. Talvez você tenha que tomar decisões. Talvez você está desanimado porque você tem ouvido vozes que não são vozes de Deus. Às vezes você recebe aqui o conselho da palavra, mas na prática você vai ouvir um ímpio e vai tomar decisão a partir de um conselho desse. Então, escute, entregue crédito à palavra e permita que essa palavra de fato fale em você e através de você. Você quer ver? Quantos de nós nos enchemos de conhecimento bíblico, de leituras de livros, mas na hora de tomarmos decisões como pais, como maridos, como filhos, como esposas, como mães, como profissionais, parece que esses princípios não modelam a nossa cosmovisão de vida e a gente decide como se fôssemos ignorantes na palavra, porque nós não estamos escutando com a voz do coração, nós estamos simplesmente enchendo a nossa mente de conhecimento, mas na prática, na hora das nossas decisões, o que está na tábua do nosso coração é a nossa interpretação, é o nosso achismo, é aquilo que a gente herdou do nosso pai, do nosso avô, etc. Que se calem as vozes dos sentimentos pervertidos do nosso coração. Que se calem as vozes rotuladoras deste mundo caído. Que se calem as vozes de medo e de desânimo que assombram a sua vida. Vozes que criam falsas histórias, que geram toda uma situação, um incômodo, uma ansiedade dentro de você. Montam dentro de você um mundo mentiroso e te fazem sofrer. Que essas vozes sejam caladas. Esses conselhos enganadores e maliciosos sejam neutralizados pelo poder do nome de Jesus. Enfim, que os nossos ouvidos estejam bem sintonizados nessa frequência do céu. Que sejamos levados ao lugar onde as pessoas não nos influenciam, como diz a canção. Ao lugar onde ouvimos do Espírito.
ao lugar de vitória em meio à guerra, e esse lugar é o Senhor. Agora olha aqui, o Senhor se revela na sua palavra. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz isso: o Senhor se revela na sua palavra. Chegamos ao segundo ponto. Eu sei que está ruim ouvir minha voz assim, mas vamos mais um pouco, amém? A palavra é escrita como memorial e compromisso. A aliança, ela é firmada por palavra. O verso 4 diz que Moisés escreveu todas as palavras. E ele as escreveu em 2 tábuas grandes de pedra. E na verdade isso traz uma simbologia, um significado muito profundo para nós, cristãos, protestantes, presbiterianos, que somos o povo da palavra. Porque para nós Deus falou e fala e falará através da palavra. Com todo o respeito, consideração e amor aos nossos irmãos e irmãs aí católicos, mas a Igreja Católica tem 2 fontes de autoridade: a Bíblia e os dogmas papais. Na prática, a transmissão oral, a tradição oral, fala mais alto que a tradição escrita. E a força da igreja, da sua tradição e da sua liturgia, se sobrepõe à autoridade da palavra. É por isso que é comum você questionar uma liderança religiosa e dizer: mas como? Se isso não é bíblico, por que é feito? E quem diz que tem que ser bíblico? Não é bíblico, mas veio a nós através da tradição oral, passada pelos papas, pelos bispos. Isso foi alcançando gerações. Essa semana o presbiterianismo completou 166 anos em solo brasileiro. E nós somos conhecidos como povo da palavra. Para nós, a Bíblia precisa ser a nossa única e infalível regra de fé e de prática. Toda pregação precisa decorrer da Bíblia, começar na Bíblia, ficar na Bíblia e terminar na Bíblia. Toda palavra, todo conselho precisa ter base bíblica. Não é a minha interpretação, é a Bíblia. Eu disse esses dias na célula e repito, acho que até falei no púlpito também, mas vale relembrar. Quem só lê a Bíblia quando escuta uma pregação ou lê um livro, de certa forma está comendo alimento mastigado. Se você tem a Bíblia, abra a palavra e leia. Você pode ouvir uma pregação, você pode ler um livro, mas leia um livro como um livro e a Bíblia como a Bíblia. Esse texto diz que Deus ordenou que Moisés escrevesse em tábuas de pedra os seus ensinamentos. E olha, Êxodo 31:18 diz que esses ensinamentos, eles foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Quando você acessa a palavra, você acessa Deus. Quando você acessa a palavra, você acessa o Pai. Quando você acessa a palavra, você acessa o Filho. Quando você acessa a palavra, você acessa o Espírito. Quando você se relaciona com a palavra, você está se relacionando com o próprio Deus. Diz esse texto de Êxodo 31:18: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Nem mesmo a desobediência do povo fez Deus negociar uma vírgula do que havia dito. A criação do bezerro de ouro, conforme relata esse livro no capítulo 32, fez com que Moisés quebrasse as 2 tábuas, porque ele ficou tão revoltado. Como que esse povo debandou em tão pouco tempo? Parece a gente às vezes, né?
O cara sai daqui, parece que saiu do próprio monte Sinai, cheio da glória de Deus, mas ali no estacionamento, se bobear alguém fechar ele, parece aquele menininho que saiu para evangelizar e estavam filmando. E aí ele estendeu a mãozinha para dar o cartão de evangelismo, a pessoa virou as costas, ele xingou a pessoa. Nós nos esquecemos tão rápido, sabe por quê? Porque muitas vezes viramos depósitos de sermões que não alcançam o nosso coração. E não é porque a pregação não está sendo feita, é porque o coração está fechado. Porque não há escuta. Mesmo a revolta de Moisés fez com que Deus reafirmasse a sua palavra. Moisés reescreveu as tábuas da lei e elas continham exatamente os mesmos mandamentos. Portanto, meu irmão, a nossa revolta não muda o mandamento do Senhor. Você pode estar revoltado do jeito que for, Deus não vai encaixar a Bíblia na tua necessidade, na tua interpretação. Os nossos achismos, eles não podem alterar a palavra em si. O tempo não pode apagá-la, pois ela não se perdeu na poeira dos anos. Nem toda oposição do inferno pode desconsiderá-la, anulá-la, porque nós estamos falando de uma palavra que é viva. E se esses mandamentos são vivos, obviamente tiveram de ser registrados, oficializados. Diga comigo, aliança que é aliança, se escreve. Eu sei que casamento não é contrato, casamento é aliança. Mas se a aliança é verdadeira e tem amor, por que não ter o contrato? O nosso Deus é Deus de pactos, é Deus de aliança, é Deus de compromisso, é Deus de preto no branco, escreve aí. E sabe que hoje Satanás tem feito tanto um trabalho para gerar descrédito, nas instituições humanas e a própria escrita. Porque se tem algo que representa a essência do ser humano e a aquisição do conhecimento e a personalidade, é a escrita. Eu nunca entendi isso, porque se fosse depender de letra para ter personalidade, eu nem sei o que eu seria. De qualquer forma, se um papel não sustenta casamento, a verdadeira aliança não pode seguir sem ser oficializada. Quanto tempo mais você vai adiar para, segundo as leis do país, se casar com essa mulher? Com esse homem? Tem gente que viveu a primeira experiência, não deu certo. Muito crente dizendo assim: não, eu sou bíblico, o casamento é só uma vez, agora é só vagabundagem. Fala isso ainda, eu sou bíblico, pastor. Casar é igual morrer, é só uma vez. Como eu já casei, então agora que me segure, porque estou passando o rodo. Pessoas que muitas vezes frequentam a igreja, frequentam os cultos, mas seguem anônimas 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E vão frequentando, não estão mais na igreja onde foram batizadas, não estão mais debaixo daquela autoridade, também não estão debaixo da nossa liderança aqui, porque não foram oficialmente recebidas. Ou seja, são presas fáceis para Satanás. Então, oficialize aquilo que para você representa uma aliança divina. Ah, mas pastor,
Eu tenho demandas antigas para resolver. Às vezes tem mesmo. Mas se vai demorar muito, então é o seguinte. Está namorando, vai demorar para casar, não tem perspectiva? Então é mais sincero chegar e dizer: minha irmã, eu não tenho perspectiva para desenrolar minha vida, está tudo travado. Se bem que aqui na igreja nós temos uns 20 juízes aí, advogado então deve ter uns 200. Mas a pessoa diz: não, minha vida está enrolada, eu não posso dar sequência. Tudo bem, se é um caso assim, extraordinário, então chega para a pessoa e diz: olha, eu libero você, vai na bênção, porque eu não posso te oferecer o que hoje um relacionamento exigiria. Agora fique enrolando. Aí se acostuma, né? Porque é gostoso só ter o mel, né? Gostoso. Sai, né? Motelzinho. Ou no carro mesmo, ou agora cada um tem a sua casa, um dia vai na sua, outro dia vai na minha, tá tudo certo. Abre um vinhozinho, tábua de queijos. E acha que está abafando. Não, eu estou aqui, nossa, eu estou em casa. É melhor eu estar aqui do que eu estar nas boates por aí. Vai nessa para você ver. Esse mel vai amargar, meu irmão. Esse mel vai amargar. Se você não pode oficializar um compromisso e ter perspectiva de data para isso, rompe com esse relacionamento. E eu já vou falar isso aqui também, pastor Hermes. Qualquer coisa, amanhã você chama eu no RH lá. Você está nessa igreja, mas não pretende ser membro? Ah, eu gosto do louvor, mas eu não gosto do sistema. Então aqui também não é seu lugar. Ah, eu gosto daquele pastor, mas tem uns detalhes aqui dessa doutrina. Então, irmão, vai caçar onde você se encontra plenamente abençoado. O que não dá é para ficar aqui, porque quem não entende aliança acha que pode pegar só o lado A do disco. Não, eu estou aqui, mas porque eu gosto disso, daquilo, mas eu não posso vincular-me oficialmente, porque tem essas coisas com as quais eu não concordo. Como ele não entendeu aliança e lealdade, ele fica nessa e acha que Deus vai abençoar. Deixa eu dizer mais uma coisa aqui, a equipe de louvor pode chegar. Se esse homem, olha aqui minha irmã, olha aqui minha irmã. Se esse homem não consegue assumir um compromisso no papel com você, você acha que ele vai te dar o sangue nessa aliança? Hã? Se nem o papel ele quer assumir. Você acha que ele vai ser um homem que vai suar e que vai sangrar para manter esse relacionamento? Porque é esse tipo de homem que você tem que procurar. Procurar não. Procure a Deus, busque a Deus, que essa pessoa vai chegar até você. Eu sei que podemos ter mulheres também que são avessas ao compromisso. Eu falo muito dos homens, mas pode ser que o homem queira oficializar e a mulher não. Não estou dizendo que você tem que sair daqui e casar amanhã, começou a namorar ontem. Não é assim. Não é o papel que vai trazer solução para um relacionamento que já não está prestando. Deus já está falando para você, cai fora. Porque tem gente que o namoro é um inferno. E acha que indo no cartório, 2 assinaturas, 4 assinaturas vai resolver tudo. Não vai. Isso nunca foi de Deus e nunca será. Eu falei do sangue porque a aliança é selada com o sangue. Diga comigo, a aliança é selada com sangue. O sacrifício, ele já havia acontecido na Bíblia. Vários, aliás.
A própria narrativa do Êxodo já tinha se referido a holocaustos no capítulo 10, sacrifícios pacíficos no capítulo 20, mas o Senhor ainda não tinha estabelecido ou prescrito as normas para a prática desse ato. Nós vemos derramamento de sangue nas páginas da Bíblia. Porque aonde só há suor é só homem, onde tem sangue existe uma referência de que eu não posso, mas Ele pode. Eu não posso fazer, mas Ele faz por mim. Isso aconteceu no Éden com Adão e Eva. Tentaram resolver o problema do pecado e do mal do seu próprio jeito, tapando a sua nudez com folhas, mas aí houve um sacrifício, sangue foi derramado e eles então tiveram seus corpos cobertos com uma pele de um animal. Deus recebe o sacrifício de Abel e não de Caim, porque no sacrifício de Abel há sangue. Há uma menção da graça. O sacrifício de Abel não evocava a ideia da performance humana, diferente do sacrifício de Caim. Nós devemos pensar como é o nosso culto, o que ele representa, performance humana ou dependência da graça de Deus. O próprio Abraão, quando foi provado por Deus no Monte Moriá, ele viu o livramento do Senhor e chamou a Deus de Jeová Jirê. Deus preparou para si o cordeiro, Deus proverá. Mas havia um dia, uma vez no ano, em que o sacerdote, ele adentrava passava pelo templo, santo lugar, e chegava ao santo dos santos. E antes de entrar ele se purificava, uma roupa específica, sangue de um animal que fora reservado para isso. Ele então adentrava este lugar. E dentro do santo dos santos estava a Arca da Aliança. Diga comigo, Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela tinha uma tampa de madeira revestida de ouro. Dentro da arca estavam as tábuas da lei. E sobre a arca 2 querubins. Os querubins, eles representam teologicamente o olhar de Deus. As tábuas da aliança, a incompetência humana em cumprir totalmente esses mandamentos. Mas entre a santidade absoluta de Deus e a corrupção total do homem, há o sangue. Se Deus nos olhasse sem as lentes do sangue de Cristo, nós seríamos no mesmo momento fulminados, a despeito da nossa religião, de qualquer coisa. Mas a aliança mostra para nós que Deus sempre nos vê através do sangue. E é por isso, pelos méritos de Cristo, pela autoridade de Cristo, porque hoje Ele fala por meio de Cristo, é pelo nome de Jesus, que nós podemos sim cumprir esses mandamentos, e esses mandamentos não são penosos. Hoje nós não vamos cumprir com sangue, literalmente falando, mas com vida de solitude, de intimidade com Deus pela ação do Espírito.